Ô Marco, aproveitando, né, que você falou ainda sobre todo esse desafio do nosso cenário macro, e você até citou ali taxa de juros, né, o mercado já colocando até mais do que 14,25, inclusive a gente olhando hoje para focos, vendo ali ainda desancorado bastante a inflação. Por que que a alta de juros, o guidance, eles não conseguiram reancorar essas expectativas do mercado, não até agora? É uma. Eu acho que o mercado está. A gente está chegando, né? Infelizmente, aquela famosa questão um pouco técnica, né? Mas acho que todo mundo a gente está aprendendo na prática, né? Os economistas estão ensinando na prática, que é o famoso conceito de ancoragem fiscal, né? Ou seja, Dominância dominância fiscal. fiscal. O que é essa dominância fiscal? É que ninguém acredita, então, que a Selic, para fazer algum efeito, ou um efeito muito, muito marginal, ou ela acaba a política monetária tendo um efeito muito pequeno, ela tem que subir muito, né? E é um pouco dessa discussão. E é justamente isso. Lembra que o Boletim Focus, ele é muito criticado, mas ele é uma grande referência, né? Se o Boletim Focus, né, alguns são mais pessimistas, outros mais otimistas, mas acho que a maioria é mais pessimista, até olhar para o que a gente chama para a inflação implícita nos títulos, né? Tá numa inflação de 4,5%, 5%, 6%, Uhum. 7% para os próximos anos, ou seja, ninguém hoje é, vê essa inflação convergindo para o centro da meta. Lembrando que o centro da meta a gente está falando de 3%. É um pouco dessa discussão. E certamente em 2025 a gente vai ter essa discussão de revisitar, que foi um assunto de 2024, revisitar a nossa política de busca, né, de meta de inflação aqui no Brasil. Certamente a gente vai discutir em 2025. E eu sou totalmente contra, já deixei claro que, mas é uma discussão que talvez a gente precisa, de fato, não para esse governo, mas discutir para o longo prazo aqui no Brasil. Então é justamente isso. A Selic projetada sai de 10 para 12, para 14, para 15%, até mais, só que a expectativa de inflação não está cedendo, como a gente vê o Boletim Focus toda semana revisando para cima. Então, você espera que esse ano fique acima da meta, para o ano que vem fique acima da meta, para o próximo ano fique acima da meta. Inflação mais alta é ruim para todo mundo. Então, é um pouco dessa discussão, até eu acho que criticando aí falas do próprio presidente ao longo do final de semana, ele precisa deixar muito claro, né, que para a população, para o governo, para todo mundo, é importante a gente ter um controle inflacionário. Um descontrole inflacionário, o descontrole das expectativas inflacionárias, ela é ruim para a população, para o país fica mais pobre, né? A população fica mais pobre, todo mundo fica mais pobre. Né? Como o Felipe falou, a gente vai tendo mais percepção de risco, né? O investidor não vem para cá, a gente não consegue gerar emprego, e a gente acaba se traduzindo, né, num país que nunca cresce consistência, né? Ou seja, se a gente cresce na base de muito estímulo, gera inflação e a gente não consegue crescer com consistência, né? Então é um pouco dessa preocupação. A inflação é ruim para todo mundo. Para mim, que a gente sempre fala como economista, quer entender um imposto, o pior Uhum. imposto que tem é a A inflação. Ela é inflação. ruim para todos e principalmente para a população mais pobre, que vai ficando mais distante, a desigualdade aumenta, né? A gente vai ter que, ao mesmo tempo, ter um crescimento menor. E é um pouco desse momento que a gente está vivendo. Então, assim, o que é o conceito de dominância fiscal? Né? É difícil de mensurar, né, de forma técnica, mas é o que a gente está vivendo nesse exato momento. Se está acontecendo ou não, mas teoricamente a gente já está vivendo esse momento de dominância fiscal. A política monetária sobe os juros e a gente não consegue ter essa retração da inflação, né, ou reduzir a expectativa de inflação para os próximos anos. É o que a gente está vivendo agora.